Olá, a paz de Cristo, salve Maria! Hoje você vai entender um pouquinho mais sobre o que não pode mover a sua vida de estudos. Nós estamos nas meditações com o livro A Vida Intelectual, de Antonin Dalmas Sertinhas. Este padre dominicano francês, muito estudioso do tomismo, tem muito a nos ensinar. Estamos no capítulo 1, a vocação intelectual, e no ponto 1.1, o intelectual é alguém devotado. Não seja estúpido, estúpida na hora de estudar. Me perdoe, não se assuste com essa palavra, mas embora seja um homem muito educado e letrado, o autor utiliza este termo para designar determinadas atitudes que não podemos tomar na vida de estudos. Vamos entender um pouco melhor. É de se supor que você ingresse na vida intelectual com objetivos desinteressados, ou seja, não por ambição ou afetação estúpida. O encantamento da publicidade seduz apenas os espíritos fúteis. Veja, nós não devemos olhar para um intelectual de gabinete ou alguns filósofos modernos, até influenciadores, youtubers, que sustentam um verniz de intelectualidade e até possuem milhões e milhões de visualizações e ganham dinheiro com isso, mas não sendo intelectuais verdadeiros, não sendo pessoas que estudam, que buscam a verdade, mas pessoas que maqueiam ali algum assunto e conseguem angariar muita audiência. Nós não estamos falando aqui de um interesse afetado, de situações de pessoas que não buscam a verdade, o conhecimento para gerar frutos, mas querem apenas os louros, a glória, algum tipo de benefício. Não podemos ser estúpidos ao ponto de buscar o estudo somente de maneira superficial e de maneira a gerar benefícios rápidos para nós, de uma maneira interesseira. A estupidez é buscar o estudo de uma maneira interesseira que não vai gerar frutos verdadeiros na nossa vida. É uma irresponsabilidade não conhecer um assunto e tentar brincar de ser filósofo, meditar sobre realidades que estão muito acima do nosso alcance, ou estar, por exemplo, no nível 1 e querer meditar sobre coisas que estão no nível 20. Para que tanta petulância? Para que começar do alto? Já foi explicado que nós devemos começar de maneira gradativa e por baixo, e também fechando as lacunas de conhecimento que ficaram para trás. Não podemos brincar de ser intelectuais. Não podemos estudar de uma maneira irresponsável. Não podemos abrir a nossa boca e emitir opiniões irresponsáveis sobre todos os assuntos, principalmente aqueles que não dominamos. Você tem visto muito isso nas redes sociais? Pessoas que falam demais sobre assuntos que não dominam e estão contribuindo para um clima de instabilidade, de fake news, acirramento de ânimos no país? A falta de conhecimento e principalmente o abrir a boca sem conhecimento é uma irresponsabilidade. Vamos saber um pouco mais sobre isso.
brincar com as questões que dominam a vida e a morte, com os mistérios da natureza, com Deus. Fazer disso um jogo literário ou filosófico em detrimento daquilo que é verdadeiro, ou independentemente do que é ou não verdadeiro, não seria isso um sacrilégio? Tais objetivos, sobretudo o primeiro, não sustentariam um verdadeiro pesquisador. Veríamos, ao contrário, imediatamente o esforço relaxando e a vaidade tentando contentar-se com futilidades, nenhuma preocupação com a realidade. Veja, quem quer apenas brincar de ser intelectual ou está estudando movido por interesses, seja partidários, seja financeiros, essa pessoa acaba abandonando a verdade e seguindo os seus interesses, buscando se sustentar em narrativas, não olhando os outros pontos de vista, se tornando uma pessoa fechada, preconceituosa, dura. O verdadeiro intelectual, ele gosta de ser confrontado, gosta de ter suas opiniões até mesmo derrubadas, principalmente quando percebe que estava no erro, tem toda a humildade de voltar atrás. É preciso olhar diversos pontos de vista sobre um determinado assunto para dominá-lo. Não tem como escolher uma linha baseada num preconceito, porque tem orgulho e não quer abrir mão de sua opinião. A pessoa orgulhosa ou interesseira não vai conseguir avançar e rapidamente nós veremos essa pessoa desanimando, começando a ficar preguiçosa nos estudos, desistindo de buscar a verdade e se apoiando apenas em poeira, no vento, em coisas que não têm substância, e passa a repetir como um papagaio um pequeno conhecimento inicial, sustentado em narrativas, em metáforas, em novas palavras, em um floreio, que na verdade é só retórica, é só uma enrolação. É muito fácil perceber quando alguém já desistiu de estudar e só está repetindo a mesma coisa que disse lá no início, porque não sabe mais avançar e também não sabe mais abrir mão dos seus erros. É natural que na vida de pesquisas alguém cometa erros, alguém veja que a opinião não estava correta. É preciso ter maturidade para entender, para se aprofundar, para estudar de verdade. Vamos avançar um pouco. E agora o autor vai falar de pessoas que querem adquirir o conhecimento, mas de uma maneira vaga, olhando ao longe um objetivo muito distante, um ponto muito elevado, mas que não sabe nem onde é o primeiro passo da escalada para essa montanha, não sabe nem por onde começar, só sabe que quer alcançar um cume elevado, mas não tem um plano de estudos. Tem muita gente que acaba se perdendo no caminho, porque não organizou a sua vida de estudos. Só querer adquirir conhecimento sem nenhum objetivo prático e sem um itinerário é a receita clássica para ficar perdido no meio do caminho. Vamos ver o que Sertiães fala sobre este assunto. Muitos gostariam de adquirir conhecimentos. Uma aspiração vaga conduz multidões em direção a horizontes que a maioria admira de longe, como um paralítico ou um lunático desejoso de atingir o topo do Everest. Conquistar sem pagar o preço, eis a expectativa universal. Mas esta
é a expectativa dos corações acovardados e das mentes adoentadas. São palavras fortes. Mas querer conquistar o conhecimento sem esforço continuado, sem sacrifício, sem vida prática de estudos, sem horas dedicadas, diárias, assim como alguém que quer obter resultados na academia não pode treinar uma vez por semana por 10 minutos. Aquele também que quer alcançar o conhecimento precisa se esforçar, precisa treinar o seu intelecto, treinar a sua mente, se aprofundando cada vez mais nos bons estudos. Não há como alcançar o cume dos conhecimentos sem passar pelos vales das sombras, das incertezas, das pesquisas, da busca da verdade, que em alguns pontos pode até parecer que está às cegas, que está tateando. Em muitos assuntos, a humanidade ainda está neste ponto. Muito se avançou, mas muito ainda se desconhece. Mesmo com os avanços da ciência, da psicologia, da medicina, quantas pessoas ainda estão encerradas dentro de si mesmas em doenças psicológicas? Quantas pessoas não estão numa infelicidade, na depressão, no erro, em diversos pecados? Pessoas que estão se mutilando, se matando, mesmo com tanto avanço, com tanta cultura, com tantos meios de comunicação. Por que ainda não evoluímos para um ponto em que a humanidade seria plenamente feliz e realizada? Por que a humanidade está cada vez mais conflituosa, cada vez mais insatisfeita, cada vez mais triste, cada vez mais encerrada dentro de quartos, numa vida cinzenta, nebulosa? Isso é um efeito da falta de conhecimento, da falta da busca pela verdade, da falta da vida em harmonia, porque o homem tem se afastado do projeto inicial de Deus para si mesmo. Não podemos chegar neste ponto da felicidade, da alegria na terra, rumo ao céu, se estivermos desligados do nosso Criador, se desconhecemos as propriedades naturais do ser humano e para o que fomos criados. Se nos afastarmos da ordem natural das coisas e querermos criar sistemas que se baseiam apenas em narrativas e ideologias, não dá para uma pessoa decidir ser aquilo que quiser. Cada pessoa precisa ser aquilo que Deus a criou para ser. Ao observar o seu organismo, ao estudar sobre as propriedades da sua sexualidade, de como seu corpo funciona, é entendendo e colocando em prática que nós vamos alcançando um equilíbrio também na busca do conhecimento, que vai gerar frutos na nossa vida, que vai evitar enganos e equívocos. A oração também é fundamental neste caminho. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê o dom do discernimento, que não nos deixe cair no engano, que não nos deixe olhar um cume muito longo, muito alto, muito distante, e ficarmos olhando lá para cima, tropeçando nas pedras que estão à frente dos nossos pés. É preciso ser realista e entender que há muitas limitações no conhecimento humano e que não sabemos de tudo. Não podemos inventar narrativas para preencher os buracos daquilo que a gente ainda não sabe. Se não sabemos, vamos pesquisar, vamos estudar e não precisamos fingir sermos intelectuais com resposta para tudo. Só Deus sabe tudo. Você é alguém devotado? Pois então, queira aquilo que a verdade quer. Consinta por causa dela em mobilizar-se
instalar-se nos domínios que lhes são próprios, organizar-se e, julgando-se inexperiente, consinta em apoiar-se na experiência dos outros. É importante buscar a verdade com humildade. E essa humildade vai nos fazer perceber que somos totalmente inexperientes na maioria dos assuntos. Essa inexperiência com humildade nos leva a buscar as boas fontes, a aprender com os grandes mestres, a buscar entender a experiência de vida daqueles que já caminharam, já passaram pelo caminho que estamos querendo trilhar, aqueles que foram os precursores, que andaram à frente, que já tiveram quedas. Precisamos aprender com as quedas daqueles que caminharam à nossa frente, já passaram por dificuldades. Diversos períodos da história, estudados da maneira correta, deveriam ser suficientes para que a humanidade não cometesse os mesmos erros, não insistissem nos sistemas que já provocaram a morte de milhões de pessoas, não insistisse nos grandes erros do passado e buscasse também aprender com os bons períodos da história, com períodos de avanço, com períodos de prosperidade, com períodos de paz e de ordem. Repitamos o que deu certo. Nos aprofundemos a partir de pontos que obtiveram sucesso ao longo da história. Vejamos onde foi dar a teoria daquele autor que queremos estudar. Como foi o fim da sua vida? Sua vida gerou frutos? Que impacto a sua teoria causou? Saibamos escolher as fontes. E até mesmo, ao estudar uma fonte que gerou prejuízo para a história, tentemos penetrar naquele conhecimento e ver seus erros, para evitarmos na nossa vida. Estudar o que não deu certo também é fundamental, para que não caiamos no mesmo erro. Busquemos as boas fontes, busquemos as autoridades no assunto, busquemos entender o efeito prático das teorias no mundo moderno. Assim, nós estaremos buscando a verdade. Não somente as narrativas que muitas vezes um governo, um partido político tentam empurrar na população. Não sejamos massa de manobra. Busquemos o conhecimento verdadeiro. Precisamos de luzeiros nas cidades, de pessoas que buscam o estudo de verdade, que formem grupos de estudos, que se ajudem, que conversem. Eu também te chamo a conversar nos comentários desse vídeo, a deixar aí a sua opinião, até mesmo a entrar em contato comigo. Existe o e-mail aí na página do canal para que você possa entrar em contato comigo para uma conversa mais longa. Vamos conversar, vamos estudar, vamos buscar entender a nossa área de conhecimento para avançar. Senhor Jesus, envia Teu Espírito Santo sobre nós. Nos ajuda a ter discernimento para não cairmos no engano. Nos ajuda a ter humildade e não cair na estupidez de entrar na vida de estudos com arrogância, visando apenas os interesses materiais financeiros. Que possamos buscar a verdade sem cair nas sendas estranhas da escuridão, do desconhecimento, das narrativas, das ideologias. Livra a nossa mentalidade de todo preconceito, de toda visão imposta por uma mídia, de toda visão imposta por um sistema corrupto, um sistema autoritário, um sistema ditatorial, que caia por terra toda influência maligna, nefasta, do inimigo na mente de cada pessoa que busca o conhecimento verdadeiro. Que possa cair por terra as escamas dos nossos olhos, tudo aquilo que é preconceito para o conhecimento, pela busca pela verdade plena. Meu Senhor e meu Deus, dê eficácia aos nossos estudos.
nos ajuda a escolher as fontes, nos ajuda a buscar as referências corretas para não cairmos no engano, para não cairmos no erro. Dê, Senhor, humildade para todos nós, para que quando percebermos o erro, possamos enxergá-lo, abrir mão de nossas opiniões equivocadas e com muita humildade caminhar em busca daquilo que é certo, daquilo que é correto. Senhor, nós queremos Te glorificar, queremos Te amar, mais e mais também através dos estudos. Nos dê essa graça. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, seja em contato comigo, converse com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, deixe aí a sua opinião, o que você tem buscado, será que você já caiu em algum equívoco citado nesse vídeo? Quando a gente compartilha a nossa experiência, a gente se ajuda a avançar cada vez mais. Compartilhe também este conteúdo para que mais pessoas possam estudar junto com a gente, possam buscar uma vida de estudos, possam se animar. Quanta gente também não está desanimada, já desistiu de estudar, já desistiu de ter uma vida melhor, já desistiu de buscar a verdade e apenas está como uma massa de manobra, dormente no sofá, somente consumindo aquilo que é enviado pela televisão, pela internet. Não podemos ser essa massa de manobra. Não podemos ser essas pessoas que desistiram da verdade. Lutemos juntos, com a graça de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.